Bem, vamos agora falar sobre a liberação do uso de máscaras em todo o estado do Amazonas. O Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid do Governo do Estado, em reunião nesta quarta-feira, decidiu recomendar a não obrigatoriedade no uso de máscaras em ambientes fechados e abertos no Amazonas. Vamos agora ao vídeo do governador Wilson Lima, vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022. Estou aqui com o meu secretário de saúde, doutor Anuar, com a Tatiana, que é a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, e hoje o Estado está recomendando a desobrigação do uso de máscara em todo o Amazonas. Isso é possível em razão da diminuição dos casos de internações, dos casos de óbitos e também dos casos confirmados do vírus. É importante que as pessoas continuem se vacinando porque ela é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Saúde, muita saúde a todos e um abraço. Muito se discutiu sobre esse assunto, foi realmente a pauta principal da manhã de hoje em vários portais, em várias TVs e, claro, nós também estamos querendo saber mais, querendo discutir um pouco mais sobre isso. Por isso, convidamos o doutor Nelson Barbosa, que é infectologista, que já está com a gente aqui. Boa tarde, doutor Nelson. Seja bem-vindo aqui na Onda Digital. Vamos falar um pouquinho sobre a liberação do uso de máscaras. O senhor acha que o momento é adequado para a liberação da máscara, de modo geral, em ambientes abertos e ambientes fechados? Bem, se nós analisarmos apenas o número de casos novos, o número de óbitos e o número de internações, legal. Só que nós não vivemos em uma área restrita. Nós temos que pensar que nós fazemos parte do mundo. E aí, olha o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Eles foram o primeiro estado a liberar o uso de máscaras, tanto em local aberto quanto em local fechado. Está acontecendo um repique do número de casos novos de Covid. No estado de Rondônia, a mesma coisa. Se eu for longe, lá nos países da Europa e da Ásia, na Ásia, por exemplo, tem cidades da China que, com 47 casos apenas, os doutores resolveram colocar um lockdown de 9 milhões de pessoas. Só para ver a responsabilidade que essas pessoas têm com a Covid. Ao contrário do que passa aqui no Brasil. Enquanto nós deveríamos pensar em liberar o uso de máscara e tal, nós deveríamos estimular a vacinação. Porque se nós não vacinarmos todos os grupos privilegiados para isso, nós vamos ter problemas em 6 meses a 9 meses. Porque ainda hoje, depois de 2 anos de pandemia, muitas mortes, milhares de mortes, uma situação caótica que aconteceu aqui no estado do Amazonas, nós ainda temos pessoas que não se vacinaram e não querem, não acreditam na vacina como uma prevenção à doença, né? Isso eu imputo essa culpa ao Ministério da Saúde. Porque, veja bem, se a autoridade maior do Estado brasileiro não estimula a vacinação, principalmente em pessoas, nas crianças de 5 a 11 anos e nas pessoas acima dos 18 anos, as pessoas não vão acreditar no que está ocorrendo. Elas vão acreditar em fake news, dizendo que a vacina está em fase experimental. É mentira. A vacina não está em fase experimental. Experimental já esteve, agora não mais. Mais uma questão que eu acho que é muito importante é a questão, por exemplo, do turismo, de quem está vindo para o nosso estado, de outras cidades brasileiras, para quem está vindo aqui para Manaus, de outras cidades, esse cuidado
na recepção desse público no aeroporto? Como é que tá? De que forma essas prevenções, mesmo que pequenas, podem parecer pequenas, mas são importantes, né? Quando a pessoa chega no aeroporto, nós ainda continuamos com aquela recepção, medindo, vendo temperatura, vendo até mesmo, agora não mais, né? O uso da máscara agora não mais, mas eu acredito que dentro do avião e nos aeroportos esse uso ainda seja obrigatório. Com certeza. Eu acho que nós não devemos relaxar na prevenção como? Tentando testar todas as pessoas que chegam ao estado, principalmente as pessoas que chegam com alguma sintomatologia, febre, dor de cabeça, artralgia, alguma coisa. Essas pessoas deveriam passar pelo sistema de testagem. Se eu relaxo isso, vai acontecer o que está acontecendo na China. Na China, eles liberaram o uso de máscara e a aglomeração, um repique de casos que nós estamos vendo. Muito bem, é muito importante que a população volte, insisto, doutor Nelson, nessa questão da responsabilidade da população, porque não se pode apenas responsabilizar os governos de modo geral, né? Mas eu acho que a população também precisa ter uma consciência de que é necessário, principalmente agora, com a volta às aulas, com a liberação das máscaras em espaços abertos e agora também em ambientes fechados, a população também precisa entender a importância da vacina e levar seus familiares, aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, as crianças, e realmente reforçar essa prevenção que é muito importante. Agora, claro que os governos têm sim uma responsabilidade enorme e é papel, obviamente, dos governos no Brasil, de insistir nisso, insistir na importância da vacina, na importância da prevenção como um todo. Além do que, os sintomas, por exemplo, de uma gripe, os sintomas de um outro tipo de doença são relativamente parecidos. A febre, a dor no corpo, o nariz, aquela sensação de gripe. Então, como os sintomas são muito parecidos, às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria que o senhor, aproveitando aqui a sua fala, eu gostaria que você explicasse sobre a diferença entre esses sintomas e de que forma a gente pode tratar dessa questão, não é? De que maneira nós podemos tratar dessa questão dos sintomas, já que eles são muito parecidos? Olha, o que a gente recomenda é o seguinte: a síndrome gripal, ela tem uma sintomatologia autolimitada, de 5 a esses sintomas. O ideal é esperar se você não tiver nenhuma sintomatologia mais forte. Se você ultrapassar esse limite de 5 a 7 dias, o ideal é procurar um serviço de saúde para justamente ser atendido por um profissional e ele direcionar o seu tratamento e o diagnóstico. Isso. Doutor Nelson, você gostaria de acrescentar mais alguma informação? Gostaria de dar mais algum tipo de recomendação? As pessoas que têm mais de 65 anos, que têm alguma comorbidade, tipo insuficiência renal, AIDS, lúpus, diabetes, hipertensão, devem continuar usando máscara, mesmo em ambientes. Até porque a pandemia não acabou, mas o vírus está aí. Então, nós temos que nos prevenir, com certeza. Ok, então. Muito obrigada, viu, doutor Nelson Barbosa, infectologista, que gentilmente nos atendeu para falar um pouco sobre essa questão tão polêmica do anúncio da liberação do uso de máscaras em ambientes fechados também. A gente já havia tido a liberação em ambientes abertos e hoje o governador Wilson Lima anunciou a liberação em todos os ambientes, os abertos e os fechados, a liberação desse uso de máscaras. Então, muito obrigada ao doutor Nelson Barbosa, que esteve conosco aqui.